Certo, vamos parametrizar então o PI 1714. Lembrando que esse é um parâmetro que pode ser feito em todos os PIs 17 e 27. Pequenas coisas vão mudar, mas de forma geral a forma de parametrizar é a mesma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a alteração dos parâmetros da saída digital. Então, esse dispositivo vai ter duas saídas que podem ser configuradas, né, digital ou analógico, mas a princípio a primeira saída vai ser digital. Então, a gente tem o parâmetro de starter point e o reset point 1. Então, o reset point ele sempre vai ser menor do que o starter point, que sempre vai ser maior. Para que a gente altere esse parâmetro, a gente pode dar um enter no valor. Se eu quiser aumentar ele, por exemplo, eu vou pressionar o botão para cima e a gente pode ver que ele rapidamente vai se alterando. Se eu quiser voltar, né, para baixo, ele também se altera. E aí, para selecionar o valor que eu quero, né, que eu posso ir um por um, eu coloco em Enter. E aí, se eu quiser confirmar, eu vou ver aqui que o valor foi salvo. No caso da saída analógica, eu já configurei ela aqui, mas a gente também pode fazer essa alteração. Então, a gente vai ter o ESP2, que vai ser referente ao menor valor, e o AEP2, que vai ser o maior valor, que seria os 20 mA. Então, o ESP2 vai ser os 4. Se eu quiser mudar, então, né, do valor de pressão, que seriam os meus 4 miliamperes, eu posso dar um Enter, da mesma forma. Opa. Se eu quiser subir esse valor, eu vou selecionar a tecla para cima. E ele vai rapidamente subir. Se eu quiser deixar aqui, por exemplo, em 1.30 bar, eu dou um Enter. E ele já salva esse valor para mim também. O menu também vai ter algumas outras funcionalidades, principalmente em relação a ticket. Então, eu também consigo fazer o ticket do ESP e do AEP. E a gente também vai ter um submenu que vai ser acessado via EF. A gente pode dar um Enter. Aqui seria a função de reset. Se eu quiser efetuar um reset, eu vou dar um Enter e vou apertar, né, uma das teclas. Segurar por alguns instantes, ele vai efetuar o reset do dispositivo. Então, aqui eu tenho reset, aqui eu tenho a saída 1, né, qual que é o que está programado nela. Nesse caso, tá HNO, mas eu posso também deixar ele em off, né, desligar essa saída. FNC, que seria a função janela fechada, aberta, FNO, esterese fechada e esterese aberta. Né? Eu só posso programar ela dessa forma ou deixar ela desligada. Referente à saída 1. Referente à saída 2, eu tenho a opção de deixar ela em analógico, então I, de 4 a 20, mas eu também posso inverter, posso deixá-la desabilitada, posso deixar ela como uma saída digital, então com as mesmas propriedades da saída 1, FNC, FNO, HNC e HNO. E também, como eu comentei, posso deixar ela em analógica, só que invertida, de 20 mA a 4. Então, aquela escala que a gente parametrizou lá no início, ela vai se inverter. Também posso alterar a unidade dela. Então, esse dispositivo aqui, a gente pode ver que a gente pode fazer medição em bar, em megapascal e em PSI. Então, eu também consigo alterar essas unidades aqui. PSI e megapascal. Posso deixar ela em bar, que é o mais comum. Essa função aqui seria para alterar, né, a configuração dela de PNP e NPN. Eu não vou mexer nisso agora, mas se eu quisesse alterar é só mexer aqui nos botões, da mesma forma que a gente fez as outras alterações. E aqui nós temos outros dois parâmetros para fazer uma checagem no sensor dos maiores e menores valores que ele alcançou, né, no maior valor e do menor. Então, esse aqui vai ser o maior valor de pressão, HIP. Então, 1.68 bar foi o maior valor de pressão que esse dispositivo já foi submetido. E o LOP vai ser o menor valor de pressão. Nesse caso, o dispositivo foi submetido a menos 0,07 bar. Aqui nós temos uma configuração bem bacana que é sobre um ajuste, né? No caso do sensor estar marcando ali uma pressão que não é aquela real, a gente pode fazer um ajuste de calibração, como se fosse, né, alterar a linearidade para que ele comece a medir com base nessa configuração. Então, a gente pode alterar aqui, fazer um ajuste mesmo, né? Como esse sensor está fazendo a medição da forma correta, não é necessário. Também não vai fazer muito sentido para a gente, mas a gente conseguiria fazer uma linearização, digamos, desse valor com base nessa configuração.
Acredito que seja isso.